Capítulo 4. Muros de proteção. A dor da rejeição emocional é um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode sentir. Quando alguém sente que foi rejeitado, há uma intensa dor emocional. Machuca muito. Creio que costumamos nos esforçar mais arduamente para evitar a dor emocional do que a dor física. Portanto, construímos muitos sistemas de defesas elaborados para proteger nossas emoções da dor da rejeição. Muros autoconstruídos são um desses sistemas de defesa. Colocamos um muro invisível, mas real, entre nós e qualquer um que possa ser capaz de nos ferir. Uma moça muito meiga escreveu-me uma carta recentemente e contou que participar dos meus seminários tem mudado a sua vida. Ela disse que Deus realmente lhe ministrou certa noite, quando ensinei sobre os muros. Ela disse: percebi que por anos vinha tentando manter as pessoas fora da minha vida, simplesmente porque tinha medo da rejeição. Eu podia ver alguma pessoa conhecida em um supermercado, mas fingia não tê-la visto e saía rapidamente. Eu tinha medo de dizer algo para tal pessoa e ela me rejeitar. Então tive que lidar com a dor da rejeição. Veja, Satanás trabalha de muitas formas diferentes para roubar sua liberdade e sua alegria. Essas duas coisas andam juntas. Se Satanás rouba a sua liberdade, ele rouba a sua alegria. Você terminará vivendo dentro de uma caixa, sempre tentando fazer o que pensa ser aceitável para todos, nunca sendo dirigido pelo Espírito Santo dentro de você. O significado da rejeição. A palavra rejeição significa ser descartado, ser desprezado como não tendo algum valor. Ser rejeitado significa ouvir: eu não quero você, você não tem valor, você não é o que eu quero, você não é o certo. O que acontece para uma pessoa nessa situação é muito doloroso. Deus não nos criou para sermos rejeitados. Ele nos criou para sermos aceitos, amados e apreciados. Não há nada na natureza que nos foi dada por Deus que possa conformar-se com o fato de ser rejeitado. A Bíblia nos ensina em Efésios, capítulo 1, que somos aceitos no amado, versículo 6. Nunca precisamos nos preocupar se somos aceitos ou não por Deus. Se cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador, há sempre uma pessoa que nunca nos rejeitará. Ele não exige que nos ajustemos e que nos tornemos perfeitos antes que Ele nos aceite. A cura simplesmente em saber que Jesus nos oferece amor incondicional. Milhões de pessoas na Terra hoje estão recebendo cura das feridas da rejeição mediante um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você não pode obter isso em nenhum outro lugar. Não importa quantos cursos faça ou quantos livros de autoajuda leia. Não creio que você possa ser permanentemente curado das feridas com o abuso e da rejeição sem um relacionamento pessoal e vital com o Senhor Jesus Cristo. A rejeição atinge a todos. Não creio que haja alguém em algum lugar que não tenha sido atacado pelo diabo por meio da rejeição. Você é afortunado se teve pais realmente que conheciam a palavra de Deus e sabiam como ensinar-lhe sobre o seu valor, e a despeito de qualquer coisa que você faça ou daquilo que as outras pessoas pensem ao seu respeito. Se você tem uma personalidade que não seja extremamente sensível, se é capaz de lançar seus cuidados ao Senhor e ignorar as coisas facilmente, isso também é uma vantagem em sua vida. Com esse tipo de comportamento, os ataques da rejeição do diabo podem tê-lo ferido menos severamente do que a outros. Mas há poucas pessoas que estão nessa categoria. A rejeição por herança. A maioria das pessoas foi criada por pais que, embora fizessem o melhor que sabiam, já tinham uma raiz de rejeição em sua própria vida. Eles não sabiam outra coisa a não ser passar isso para seus filhos. A maioria das pessoas nem sabe como separar aquilo que alguém é daquilo que essa pessoa faz.
Uma criança derrama um copo de leite e seus pais dizem: menino ruim, menina ruim. A criança não tem escolha a não ser pensar que toda vez que faz algo ruim, ela é ruim. Muitos cristãos têm feito isso a seus filhos. Sei disso porque eu agi assim. Graças a Deus, eu já conhecia a palavra na época em que tive meu último filho. Assim, ele não teve que passar toda a sua vida ouvindo quão mal ele era. Nós fomos capazes de lhe dizer: o que você fez é ruim, mas você é bom. No seu interior você é maravilhoso. Você é grande e Deus o ajudará a fazer o seu melhor. Nós o amaremos a despeito do que você faz. E maravilhoso quanto os pais instilam uma confiança divina em seus filhos, mas nem todos têm esse privilégio. A maioria das pessoas com quais lidamos no dia a dia tem raiz de rejeição. Pessoas rejeitadas estão tentando ter relacionamento com outras pessoas rejeitadas. Consequentemente, ninguém está operando normalmente da forma que deveria e multidões continuam a ser feridas. Pessoas feridas ferem pessoas. A parte de Deus e nossa parte. Quando estamos ocupados tentando mudar alguém, sejam os nossos amigos, nossa família e a nós mesmos, Deus não pode operar. Ele trabalha por meio da fé, o que significa dependência dele. Deus não trabalha na carne, o que significa independência. Ele não se envolverá na situação até que tiremos nossas mãos e lhe entreguemos a situação. Você já percebeu isso? Você ficará imensamente frustrado até aprender que não deve tentar fazer a obra do Espírito Santo. Você não pode se encarregar de fazer todas as mudanças necessárias em sua vida. Esse não é o seu trabalho, mas sim do Espírito Santo. Quando tentamos fazer o trabalho de Deus, não faremos progresso e nos tornaremos frustrados. Quando o deixamos fazer o seu trabalho em nossa vida, alcançamos o progresso. Realmente precisamos aprender a fazer nossa parte e deixar Deus fazer a dele. A maior parte do tempo, porém, estamos tão ocupados tentando fazer a parte de Deus que não fazemos nossa própria parte. Nossa parte é crer e a parte dele é fazer. Deus quer retificar seus muros de proteção ao nosso redor, mas enquanto tentarmos fazer seu trabalho, enquanto tentarmos proteger nós mesmos, Deus não fará. Como filhos de Deus, não temos de nos esforçar para nos proteger. Devemos colocar nossa fé sobre a proteção dele e continuarmos a tentar fazer isso para nós mesmos, descobriremos afinal que não estamos protegidos. Podemos gastar muito tempo tentando nos proteger da dor da rejeição e nunca edificarmos um relacionamento saudável, amoroso e equilibrado. Mas, ao permitirmos que o Espírito Santo derrube os muros errados, então ele pode ativar a proteção de Deus que se torna disponível a nós por meio da salvação. Quero esclarecer algo com relação à proteção de Deus. Não estou dizendo que se você confiar em Deus nunca será rejeitado. Isaías capítulo 53, versículo 3 diz que Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi abandonado. Creio que tudo que Jesus enfrentou, ele o fez por mim. E assim, ou eu nunca precisarei passar por aquilo, ou se tiver que passar, será de forma vitoriosa. Precisamos olhar para ambos os aspectos da obra de Cristo na cruz. Algumas vezes, posso orar e evitar a rejeição. Outras vezes, posso orar e mesmo que tenha de experimentar a rejeição, a enfrentarei vitoriosamente, sem ser devastada por ela. Assim penso que não seria honesto dizer que você pode viver sua vida sem nunca ser rejeitado novamente. Não acredito que isso seja possível, porque a rejeição é um ataque costumeiramente usado pelo inimigo. O diabo gosta muito de usar a rejeição para impedir que as pessoas se sintam bem a respeito de si mesmas e tenham vitória. Ele também usa a rejeição para impedir as pessoas de simplesmente obedecer a Deus e se manterem prosseguindo. Muitas pessoas nunca dão um passo além. Elas nunca saem do barco, por assim dizer. Elas amariam andar sobre as águas, mas o medo da rejeição as mantém no barco durante toda a sua existência.
Elas se protegem da possibilidade da rejeição e do fracasso ao permanecerem na zona de segurança. Deus quer nos libertar do medo e nos ajudar. Quando as pessoas o machucam, você constrói muros? Eu o faço. Dave e eu temos um bom casamento. Somos casados há 27 anos e temos 4 filhos. Mas quando ele me machuca, sinto-me atingido em minhas emoções. Deus quer nos ensinar como lidar com essas situações do seu jeito e não do nosso. Pela fé. Todas as vezes que você sentiu um muro se levantando, deve decidir derrubá-lo pela fé. À medida que Deus lhe revelar os muros em sua vida, você deve derrubar cada um deles pela fé. Deixe Jesus ajudá-lo a derrubar os muros que você mesmo construiu, para que ele possa se tornar seu próprio muro de proteção. Em Hebreus 11, é chamado do grande capítulo da fé na Bíblia. Nele lemos que os heróis da Bíblia realizaram grandes coisas para Deus pela fé. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Abraão creu em Deus por um filho. Pela fé, Sara deu à luz um filho em idade avançada. Em Hebreus 11, versículo 30, diz que, pela fé, os muros de Jericó caíram. Tudo foi realizado pela fé. A fé age baseada na palavra de Deus, então vê o resultado. Uma pessoa é ferida e logo sua mente diz: você não irá me machucar novamente, e um muro é levantado. Aprendi que quando Dave me fere e sinto que um muro está se levantando, eu tenho de derrubá-lo pela fé. Digo: sim, Deus, sinto que o muro está se levantando, ajude-me a derrubá-lo. Em vez de cuidar de mim mesma, confio em Deus para fazê-lo. Outra coisa que descobri é que não posso dar e receber amor enquanto houver um muro me separando dessa pessoa. E já que o amor é a chave para uma vida cristã vitoriosa, como posso fluir no amor de Deus se tenho muros ao meu redor? Por que os muros estão ali? Porque tenho medo de ser ferida. Mas finalmente percebi que seria ferida de qualquer forma. Viver atrás de muros também é doloroso. Se eu deixar os muros caírem e Dave me machucar novamente na semana seguinte, o que pode acontecer? Ainda tenho a oportunidade e a liberdade para dar e receber amor esta semana. Se eu viver atrás de muros, ficarei ferida durante todo esse tempo. Se, pela fé, eu derrubar os muros e abrir minha vida aos outros, posso ser ferida ocasionalmente, mas é melhor do que viver sempre de forma isolada e solitária. Quando você tem muros erguidos, vive uma vida miserável. Definitivamente, existe um passo de fé derrubar esses muros atrás dos quais você está vivendo por tantos anos. Mas quando o faz, descobrirá uma nova forma de viver. Você será como um prisioneiro que foi liberto da cadeia. Você pode não saber exatamente como agir quando sair de trás desses muros e terá que correr o risco de ser ferido novamente. Tenho medo, talvez você diga, mas a Bíblia diz: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e de uma mente sã. Timóteo capítulo 1. Assim, se você mantiver esses muros por causa do medo, não estará vivendo da maneira de Deus. Sim, derrubar os seus muros pode significar que você será ferido, mas tenho boas novas. O curador e consolador vive dentro de você, se você nasceu de novo, e ele pode curá-lo. Não tenho a garantia de que Dave nunca me machucará novamente. Não há promessa de que meus filhos nunca me machucarão novamente, ou de que nunca os machucarei. Mas há a promessa de que sempre, de alguma forma, Deus endireitará todas as coisas se eu colocar minha confiança nele. Permanecer num relacionamento, seja casamento, amizade, namoro, etc., e manter esses muros erguidos o tempo todo não é a maneira de Deus de agir. Em Isaías 26 diz:
Naquele dia, deverá ser cantado um cântico na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte. O Senhor estabeleceu a salvação como seus muros e proteção. Uma nota de rodapé da Bíblia amplificada explica que nos rolos do Mar Morto, este versículo diz: Tu, Senhor, tens sido para mim um forte muro. Deus quer ser seu muro. O Senhor guardará e conservará em perfeita constante paz aquele cuja mente, tanto sua inclinação quanto seu caráter, está firmado em ti, porque ele confia em ti, apoia-se e espera confiantemente em ti. Assim, confie no Senhor, comprometa-se com Ele, apoie-se nele, espere confiantemente nele para sempre, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna, a rocha dos séculos. Versículo 3 e 4. Uau! Você sabe o que Deus está dizendo nesses versículos? Pergunte a si mesmo: tenho a paz que deveria ter como parte da minha aliança? Se você quer paz, mas não a está experimentando, talvez seja porque você está tentando tomar conta de si mesmo em vez de deixar Deus cuidar de você. Derrube esses muros errados ao confiar em Deus, e então receberá sua paz. Mesmo se permanecer no meio do tumulto por um tempo, enquanto Deus estiver transformando sua situação, confie que Ele lhe trará a paz em meio à tempestade. Algumas vezes, sentimos-nos como se Deus nos esquecesse no meio de nossas feridas, mas essa é uma mentira do diabo. Em Isaías 49, versículo 15 e 16 diz: E o Senhor responde: Pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama, a forma que ela não tenha compaixão do seu filho no seu ventre? Sim, ela pode se esquecer, contudo eu não me esquecerei de ti. Eu tenho indelevelmente gravado, tatuado sua imagem na palma de cada uma das minhas mãos. Ó Sião, seus muros estão continuamente diante de mim. Deus está continuamente interessado em nossa proteção. Não somente podemos confiar nele para nossa proteção física, mas também para nossa proteção emocional. Neve e eu reconhecemos a proteção de Deus recentemente quando estávamos saindo da cidade. Paramos num restaurante à beira da estrada e Dave entrou no lugar para fazer o nosso pedido. Permaneci no carro, pensando em minhas coisas, quando outro carro bateu na traseira do nosso carro. Foi um grande impacto, mas não houve danos. Pouco tempo mais tarde, enquanto estávamos nos preparando para sair do estacionamento, outro carro surgiu repentinamente na nossa frente e quase bateu no nosso. Graças a Deus pela sua palavra, eu disse: repreendo esse espírito de acidentes no nome de Jesus. Creio que há certos poderes e principados sobre determinadas áreas. Aquelas duas situações foram ataques do diabo. Quase batemos ao entrar e quase batemos ao sair, mas em ambos os casos, Deus nos protegeu. É fácil perceber a proteção física de Deus. Você pode ver a mão de Deus em sua vida quando quase sofre um acidente e de forma milagrosa nada acontece. Mas Deus quer que vamos ir além do que podemos ver com os nossos olhos naturais e comecemos a crer nele pela proteção emocional. Mas somente podemos receber a proteção emocional de Deus pela fé. Ele quer que exerçamos a nossa fé e derrubemos esses muros que edificamos interiormente. Confie em Deus para a sua proteção emocional. Você diz: bem, eu vou fazer isso porque está na palavra. Amo a Deus e vou obedecer-lhe, mas estou com muito medo. Eu compreendo como você se sente, mas é importante que você prossiga até a vitória. Assim como crê em Deus para a proteção física de forma constante, você pode começar a crer nele para protegê-lo emocionalmente. Não espere a ter se ferido ou abalado para começar a crer.
Creia em Deus para a proteção emocional de forma constante. Cada dia, quando você estiver entre as pessoas, pode dizer: Deus, creio no Senhor para me proteger emocionalmente. Não vou mais construir muros. Confio no Senhor para me proteger da rejeição emocional. Se confiarmos em Deus em vez de vivermos com medo, não seremos devastados pela rejeição. Mesmo quando ela vier, não seremos duramente afetados por ela. Não continue com todos esses muros erguidos. Não abrigue pensamentos tais como: essas pessoas disseram isso e assim não vou deixá-las mais interferir em minha vida. Eu as vi, mas agirei como se não as visse, porque não quero lidar com a rejeição delas. Vou virar a esquina e vou almoçar sozinha, porque elas podem me rejeitar. E não vou perguntar-lhes o que achou do meu novo penteado, porque se não gostarem, eu vou me sentir rejeitada. Essa não é uma maneira miserável de se viver. Deus não quer que você viva dessa forma. Você precisa se sentir capaz de sair de sua casa e dizer: sou filha do rei. Não sou igual aos outros, mas graças a Deus sou eu. E vou andar neste dia pela fé. Sairei sem meus muros. Serei ousado. Crerei em Deus hoje. Acredite, isso exige fé. Exige fé dizer: não vou sair com meus muros de proteção e vou confiar em Ti, Senhor. Sairei pela fé. Derrubarei meus muros pela fé. E pedirei que Deus muros sejam ativados em minha vida. E isso realmente exige fé, mas vale a pena.